E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês, de um jeito bem prático, aquilo que vocês precisam saber sobre porcentagem para poder fazer a prova do Enem. Vamos começar aqui então pelo conceito do que é porcentagem. Basicamente, o que você precisa entender é que a porcentagem a gente está trabalhando com uma fração. Por exemplo, se eu escrevo 30%, isso daqui é a mesma coisa que eu escrever 30 sobre 100. A porcentagem ela tem esse nome justamente porque a gente está trabalhando com uma fração sobre 100. A gente está trabalhando com uma parte, com uma determinada quantidade de partes que foram previamente divididas em 100 partes. Então, 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100, essa fração 30 sobre 100. Só que frações a gente também sabe que pode converter em número decimal, não é? Se eu estou dividindo por 100, eu posso andar com a vírgula, por assim dizer. É como se tivesse uma vírgula aqui, vírgula zero. Eu pego essa vírgula e ando com ela duas casas para a esquerda, porque eu estou dividindo por 100. Dois zeros, duas casas para a esquerda. Nesse caso, é a mesma coisa, então. 30 sobre 100 é a mesma coisa que eu escrever 0,3. Alguns outros exemplos. 25%. Isso daqui é a mesma coisa que 25 sobre 100, que é o mesmo que 0,25. 3,48%. É a mesma coisa que 3,48 sobre 100. Então veja que a única coisa que eu faço é pegar o número que a gente já está mostrando aqui dentro da porcentagem e colocar ele sobre 100. Isso que é a porcentagem. Só que também, como a gente já viu, isso daqui pode virar um número decimal. Por isso, 3,48 eu vou colocar como 0,0348. Por que esse valor aqui? Porque, deixa eu só apagar aqui. Porque, veja que eu estou dividindo por 100, são dois zeros, eu pego essa vírgula e ando com ela duas casas para a esquerda. Se eu ando com a vírgula duas casas para a esquerda, é a mesma coisa que 0,0348. Só que a porcentagem, geralmente, a gente usa ela para trabalhar com fatores de multiplicação. O que eu quero dizer com isso? A gente fala, por exemplo, sobre um aumento de 20%, um desconto de 30%. O que isso tudo significa? Que a gente vai multiplicar por um fator que envolve aquela porcentagem. Por exemplo, a gente coloca aqui 20% de R$ 30. Se eu estou falando de 20% do valor de R$ 30, é a mesma coisa que eu pegar esses R$ 30 e multiplicar ele por 20%. Como a gente já viu, 20% é a mesma coisa que uma fração, 20 sobre 100, não é? Um truquezinho para você poder fazer a conta rápida. Eu tenho um zero em cima, um zero embaixo, posso cortar. Um outro zero em cima, outro zero embaixo, posso cortar. O resultado fica 3 vezes 2, que dá R$ 6. Então, 20% de R$ 30 é a mesma coisa que R$ 6. Mas perceba que eu não estou falando sim, de desconto. Eu estou falando de 20% de um valor inteiro. Se eu estivesse falando de um desconto de 20% em cima de um valor de R$ 30, na verdade o que eu teria que fazer é multiplicar esses R$ 30 por 80%. Mas por que 80%? Porque o valor inteiro, e isso é importante, presta atenção, o valor inteiro ele é 100%. 100% de R$ 30 é R$ 30. Por quê? Porque 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100, que é a mesma coisa que 1. Ou seja, é um todo, é um inteiro. Mas agora, se eu estou falando de 20% de desconto, quer dizer que eu estou tirando 20% desse inteiro, não é? Se eu tiro 20% do 100%, me sobra
me sobram esses 80% que estão aqui. Por isso, se eu faço 20% de desconto em cima de R$ 30, é o mesmo que eu fazer R$ 30 vezes 80%, que é 80 sobre 100. O mesmo truque, 0 embaixo, 0 em cima, posso cortar, 0 embaixo, 0 em cima, posso cortar, o que dá 3 vezes 8, R$ 24. Então, se um produto ele custa R$ 30, mas ele está com 20% de desconto, quer dizer que eu vou pagar R$ 24 por ele. Mas olha só essa coincidência. R$ 24 é a mesma coisa que os 30 menos os R$ 6 que a gente tinha calculado aqui em cima. Mas isso não é coincidência nenhuma, é assim que a matemática funciona. Porque os 20% que a gente já tinha calculado aqui, mais os 80% que a gente tinha calculado aqui, tem que dar o valor inteiro, já que 20 mais 80 dá 100. Então, esses R$ 24 mais os R$ 6 tem que dar R$ 30. Agora vamos pensar nessa situação. Um produto de R$ 100 aumentou em 20% e depois diminuiu em 20%. O valor final é o mesmo? Você acha que sim ou que não? A resposta é que não, o valor final não vai ser o mesmo. Por quê? Porque a base do cálculo vai mudar. Pensa só comigo, eu tenho R$ 100 e eu tive um aumento de 20%. Perceba que primeiro a gente tem um aumento de 20%. Se o valor aumenta em 20%, isso quer dizer que eu vou multiplicar por 120%. Caio, por que eu vou multiplicar por 120%? Porque eu preciso do 100% de antes mais os 20% que eu estou aumentando agora. Lembra que antes, quando a gente calculou apenas 20% de 30, aqui no exemplo anterior, a gente obteve o valor de R$ 6. Ou seja, 20% a mais vai ser esses 30 mais os R$ 6. Você pode fazer dessa forma também, mas é muito mais prático você simplesmente multiplicar por 120% logo, porque daí você já vai obter aqui como resultado os R$ 36, o valor já inteiro com o aumento, contando com esse aumento. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui agora. R$ 100, o produto de R$ 100 aumentou em 20%, eu multiplico ele por 120%. Isso é a mesma coisa que eu multiplicar por 1,2. Eu só pulei um passo desses que a gente fez aqui, eu transformei em fração, não é? 120% é a mesma coisa que 120 sobre 100, que é a mesma coisa que 1,2. 100 vezes 1,2, lembra da regra da vírgula? A gente só pega a vírgula aqui e anda com ela duas casas para a direita porque eu tenho dois zeros. Então, eu vou ter R$ 120. Perceba que se um produto de R$ 100 aumenta em 20% o preço dele, agora ele vai passar a custar R$ 120. Mas depois, o que aconteceu com esse produto? Ele diminuiu o valor em 20%. Agora, a nossa base do cálculo não vai mais ser os R$ 100, vai ser os 120, porque vai ser um decréscimo de 20% em cima do valor atual dele. Se eu estou diminuindo em 20%, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 80%. O valor inteiro não são 100%? Se o valor inteiro é de 100%, eu tiro 20% por multiplicar por 80%, já que 80 mais 20 dá 100. Isso daqui é o mesmo que 120 vezes 0,8. A mesma coisa que a gente fez ali em cima. 80% é o mesmo que 80 sobre 100, que é o mesmo que 0,8. 120 vezes 0,8, deixa eu fazer a conta aqui no cantinho, porque eu não vou saber de cabeça. 0,169,96 reais. Então, aqui a gente vai ter um total de R$ 96. Perceba que R$ 96 é diferente de R$ 100, dos R$ 100 que a gente começou. Então, se um produto de R$ 100 aumenta em 20% e depois diminui em 20%, o valor final vai ser diferente. Ele não vai simplesmente voltar para os mesmos R$ 100 que a gente tinha antes. Agora vamos ver esse segundo caso. Um produto custa R$ 132 após um aumento de 10%. Então, qual é o valor original do produto? Perceba que no exemplo anterior, o que a gente fez
foi multiplicar o valor original do produto pela porcentagem e daí a gente obtinha o resultado final, o valor final. Agora, eu já tenho o valor final e eu também já tenho a porcentagem. O que eu quero é justamente o valor inicial. Eu só preciso fazer a conta ao contrário do que a gente já tinha feito. R$ 132 vai ser igual. Olha só, eu tive um aumento de 10%. Se eu tive um aumento de 10%, eu multipliquei por 1,1. Por que por 1,1? Porque isso é a mesma coisa que 110%, que é a mesma coisa que 110 sobre 100. E eu multipliquei o que por 1,1? O valor que eu não sei, que eu vou chamar aqui de V, o valor original do produto. V vezes 1,1 dá os R$ 132. É uma equaçãozinha básica de primeiro grau. A gente tem esse 1,1 aqui, multiplicando, ele vai passar dividindo aqui para o denominador. Então, a nossa continha vai ficar V é igual a 132 dividido por 1,1. Isso daqui é a mesma coisa que 132, 0, dividido por 11. O que eu fiz aqui foi multiplicar em cima e embaixo por 10, para me livrar daquela vírgula ali do denominador, porque é mais difícil trabalhar com vírgulas. Agora a gente só faz essa conta aqui no cantinho. 1.320 dividido por 11 dá 1, sobra 2, vem 2, dá 2, sobra 0, 0, 0, resto 0. Então, o resultado, o valor inicial, era de R$ 120. Então era isso, lembra de fazer bastante exercício sobre esse assunto para você poder garantir que você dominou ele bem. Forte abraço, até a próxima.